Mas eu quero entender isso daqui. Como é que funcionou isso daqui? Tipo, Elise, você tá presa, como é que foi a reação dela? Deu uma tensão? O que aconteceu? Ela foi tomar um banho? Chorou bastante por conta da filha. Tava lá. Chorou bastante por causa da filha. Tá. Eu tava esperando, né? Quando eu conversei com ela durante o dia, eu falei, Elise, certamente ele tá com mandado de prisão, fica o máximo de tempo que você conseguir com a sua filha. A gente conversou poucas coisas, mas eu falei, fica bastante com a sua filha, coisa e tal. O máximo, com certeza, ele vai estar com mandado de prisão. Se ele tá com busca aqui na tua casa, tem imprensa lá embaixo, porque a coisa já tomou uma... Mas nesse momento tu já tá desconfiado, tipo, ela tá me escondendo alguma coisa e... Aí você fica com um pé atrás. É Eu difícil não conhecia você não ter. a mulher, não conhecia, não tinha contato. Não tinha. Mas se ele falar é engraçado, é legal, né? Tipo, sempre tem um pé atrás. Sim, sim. Sempre você tá ali, você tá muito tempo fazendo isso. Tô desde 97 na área criminal, já faz um tempinho, né? Sim, 43 anos agora, vou fazer 43 agora, mas já faz um tempo que eu faço isso aqui. Então você tá meio acostumado de estar sempre ali analisando os fatos de uma forma fria. Não dá pra gente se envolver emocionalmente com tudo. Beleza. Possível. Aí ela foi presa naquela noite e, mesmo indo presa, ela não te contou nada naquela noite. Você tava ali... No dia seguinte, eu fui pro DHPP para entender o que estava acontecendo. Sim. Fui ver o inquérito, fui ver tudo. Uma colega minha do escritório, que trabalhava comigo na época, eu pedi para ele conversar com ela. Aí ela voltou e falou, ela quer falar com você. Aí no dia seguinte, na quarta-feira, quando ela ia ser interrogada, que eu tinha combinado com o delegado, porque na terça-feira, os caras tinham ido fazer, eu acho que o Salada falou para vocês que de madrugada eles foram no meio de uma comunidade lá, mexer num colchão. Sim. Não Sim, pode, sim. né? De madrugada e fazer perícia na casa dos outros. Sim. Complicado, né? Tipo, tudo bem que a pessoa franqueou o acesso, não praticou ilegalidade nenhuma, mas não acho que ele iria nos Jardins às 3 da manhã fazer uma perícia. Sim. Gosto muito do Salada, acho ele um baita de um perito, mas eu conheço a polícia brasileira. Os caras foram à noite, eles vão numa comunidade. Podia ter feito isso outro dia, coisa e tal. Mas foram lá procurar o tal do colchão. Então, quando o delegado chegou no outro dia, na terça-feira, já era mais tarde. Ele conversou comigo, o Dr. Mauro, e falou, ó, amanhã eu interrogo ela, tá bom? Hoje tá todo mundo cansado, fizemos perícia à noite, blá blá blá, viramos. E eu fiquei ali pegando cópia do inquérito, analisando tudo. Na quarta-feira, quando eu cheguei lá, a hora que eu chego no DHPP, eu vejo ela chegando de carro do Camburão. E um monte de jornalista, já tinha bombado o negócio, um monte de jornalista. Primeira coisa que eu faço é sair correndo pra cima pra defender a menina. Mas sem pensar, Maurício, sem pensar. Sem pensar. Podia ter ficado na minha, podia ter subido, podia ter... Mas eu não seria advogado, cara. Aí não seria eu, entendeu? Apanhei pra cacete de jornalistas ali na hora. Entre nós, o que eu tomei de coisa nas costas, segundo o Ulisses Campos falou, não foi isso, é porque o pessoal chega com a câmera, aí bate, mas essa câmera vem em cima. Que eu tô dando chute nas costas? Eu quebrei a cataca do DHPP ali, empurraram assim pra eu poder entrar. Quer dizer, então... Você é visto como vilão ali naquele momento ali também, as né? pessoas confundem muito o papel do advogado Sim. com o do criminoso. É novela, né? Veja, todo mundo, Maurício, faz isso. Todo mundo aponta dedos, todo mundo quer uma vingança, tem aquela massa insuflada, todo mundo. Até um determinado momento. Quando o cara precisa pra ele, pros amigos dele ou pra família dele. Aí de vilão, você passa a ser uma esperança. A esperança de que no caso dele vai ter um processo justo, porque aquilo é injusto pra ele. Sim, sim. Só que o cara não pensa que o injusto pra ele pode ser injusto pra outras pessoas. Eu quero deixar muito claro um caso que eu acho a melhor coisa que eu já vi assim, em matéria de dramaturgia, não dramaturgia, de documentário sobre isso, que é o caso Evandro, que o negócio lá que aconteceu lá em Guaratuba e tal, e todo mundo imaginava que o prefeito era culpado e no final era uma grande vítima, e só foi descoberto porque tinha advogados bons de defesa de alguém que a sociedade já colocou como culpado. Então até para isso é importante ter um advogado, eu sou totalmente a favor, embora muita gente coloque o papel como vilão, porque fica aquela coisa maniqueísta do tipo, não dá para defender um monstro desse, só que cara, no caso do Evandro era um monstro garantido ao quadrado que foi descoberto que Foi torturado. que foi uma tortura por trás e tal. Vamos lá. Aí você foi lá, aí você foi no DHPP falar com... Falei com o delegado, marcamos para o interrogatório dela no dia seguinte. No dia seguinte, antes dela falar com o delegado, antes dela falar com todo mundo, ela me conta. Aí ela me narrou tudo o que tinha acontecido, falou que ela queria confessar. Do nada, ela chegou pra você, vou te falar o que aconteceu. Ela tava chorando há 2 dias, sabe? Sim, Tinha passado já tinha visto a repercussão, quando... Talvez, isso eu nunca conversei com ela, mas uma coisa que me vem sempre à mente é talvez aquela chegada dela com aquela imprensa daquela forma, aquilo pode ter, de alguma forma, contribuído para a decisão dela de falar, não, eu vou confessar. Porque eu tô fudido. Eu vou confessar porque eu quero
E, na verdade, ela não confessou porque ela tava fodida. Sim. Não foi essa a ideia dela. Nunca foi uma preocupação tão grande dela quanto a de pena. Nunca. 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 Tanto que eu conversei no começo com ela e falei, olha, Liz, eu não vou brigar muito pela sua liberdade agora, porque você confessou, certamente você vai ser condenada. E pensa no caso daquele jornalista, o Pimenta Neves, né? Sim, do Estadão. Do Estadão, que demorou para ser preso. E eu me lembro dele numa reportagem dele na Veja, e ele fala assim lá nas páginas amarelas. Legal, fiquei 7 anos solto, mas eu não consigo ir na padaria. Eu não consigo sair na rua porque todo mundo me aponta um dedo. E eu ainda tenho que cumprir minha pena. Isso sempre foi um assunto que eu conversei com ela, do tipo, tá bom, ela já devia ter saído em março, vai sair agora no fim do ano. Vai estar no regime aberto e vai reconstruir a vida dela. Ela vai sair? Vai sair agora. Cara, a gente vai chegar nessa parte, calma. Eu quero só primeiro fazer uma timeline aqui do dia do DHPP lá. Quando ela contou, né? Quando ela contou. Ela te conta, na tua cabeça, vem uma coisa do tipo... Ela me contou, mas veja, naquele momento, o que a polícia tinha na minha visão de advogado? Porra nenhuma. Sim. Tinha um monte de achismo. Tinha um monte de achismo, sendo honesto, é o que eles tinham. Os caras tinham periciado metade do apartamento inteiro e não tinham achado uma gota de sangue. Tinha sangue em metade do apartamento. Os caras conseguiram periciar a outra metade que não tinha nada, zero gota de sangue. Zero. Acho que o Salada não contou, mas ele montou todo o equipamento dele sobre a cena do crime. Porra, Então, Salada, tu veio aqui e não contou, caralho. Ele foi lá, montou todo o equipamento dele sobre a cena do crime. Não ia achar sangue nunca, porque ele precisa de total escuridão. Já tá tudo escuro para jogar o luminol. Aí vai ter aquele leve brilho. E aí ele vai lá e passa o Fecacult, que é o outro para confirmar se é sangue humano ou não. Ele explicou isso aqui para vocês, Sim, coisa e tal, bem detalhadamente. 1000 vezes melhor do que eu. Aprendi no dia lá com ele, basicamente. Mas eles chegaram lá no apartamento. Eu não sei se rolou uma conversa entre o Mauro, que é o delegado, e ele falou, ó, gostam de vinho pra caramba. Acho que deu uma pizza pra ele, que eles pediram pizza, botou alguma coisa no vinho, tomou o vinho, se sentiu mal, foi deitar. Porque, veja, a ideia da premeditação é tão ridícula que a pessoa premeditou e vai matar o cara acordado? Não tem lógica, não tem lógica. Os argumentos da acusação não tinham lógica. Acordado? Ela era mulher do cara, era só esperar ele dormir, né? Se fosse premeditado, dormir e matava no colchão. Então, não tinha lógica. E aí, mas a ideia deles era justamente essa. Botou alguma coisa, aí fez aquilo lá em cima, matou no colchão e esquartejou na banheira. Essa era a ideia deles logo de começo. Era isso que eles tinham imaginado. Tanto que ele ficou periciando a área. O colchão, ele periciou a banheira, ele periciou a sala de jantar. Mas não periciou em cima do local dos fatos, que tinha sido bem ali no hall de entrada. E depois, ela arrastou o corpo dele pelo apartamento. Ela deu um tiro nele e depois ela arrastou. Depois ela arrastou o corpo, Sim. levou para o quarto de hóspede e lá cortou. ela segmentou o corpo. Quando ela te contou isso, tu ficou assim... Só um detalhe, né? Vocês perceberam, a jogada aqui, a advogada não costuma falar o esquartejou o corpo, a gente fala segmentou o corpo. Segmentou. É muito... Entre nós aqui, só entre a gente, nós a forma que a gente acaba... Foi um segmento. Vocês cortam isso aí, corta, não pode falar corta, tem que falar segmentar. Segmenta. Mas na hora que ela te contou, você ficou meio apavoradão, assim? Tipo... Não, é isso que eu quero saber, É porque você lida com muitos crimes. Eu tava no meio de uma puta de uma tensão do cacete também. Sim. Veja, não sou uma máquina também ali, tava no momento ali, preocupado, ia ter o interrogatório dela daqui a um pouco, preocupado quais as consequências daquele fato que ela acabou de me contar, explicando pra ela, confissão tem esse caminho, negar a autoria tem esse outro caminho, mas a única coisa que eu pedi pra ela foi... Fala a verdade. Agora eu preciso saber o que aconteceu. Você não resolveu confessar? Então agora, ó, se você for fazer a confissão, eu preciso saber exatamente, e eu quero que você conte exatamente o que aconteceu, sem metade das coisas, porque você ferra um processo. Tecnicamente falando, se você bota um pouco de mentira ali na história, você ferra o negócio. Porque daí, num caso desse, o cara vai pegar aquela mentira e transformar aquela mentira num... O quanto de verdade ela te falou naquele dia? Não, o tempo inteiro. 100%. 100%. Ali ela se abriu. Mesmo na hora que eu achei. Depois, quando veio o laudo necroscópico dizendo que ela tinha esquartejado a vítima em vida, ou segmentado a vítima em vida, ou seja, Sim. traduzindo em miúdos, que ele não morreu do tiro, mas morreu do esquartejamento, eu fui lá ter com ela, fui lá falar com ela e falei, pô, você mentiu pra mim?
Na boa, foi assim que eu falei. Falei, Elise, a gente fez um único acordo. Não minta. Fala a verdade o tempo inteiro. E ela olhando nos meus olhos, ela falou, faz a prova que você quiser que eu não tô mentindo.